Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre ao meu lado o documentarista Carlos Cola. E a pergunta de hoje é: já recebemos aqui no Estúdio Decola alguém com mais de 40 títulos na carreira do futebol, incluindo 2 mundiais, um de clubes e um com a seleção brasileira? Quando eu comecei a ler essa pesquisa, eu fiquei abismado. Assim. Imagina as taças aqui. Não cabe. As faixas. Não caberia. Medalhas. Não caberia, jamais caberia. Jamais caberia. A mesa é pequena. O apartamento é pequeno. Prazer em recebê-lo, Antônio Carlos Melo, campeão baiano, pernambucano, 3 cariocas, vê se eu estou errado, 3 mineiros, 5 paulistas, 1 Rio-São Paulo, uma Copa do Brasil, 1 Mundial de Clubes e pelas seleções, 1 Sul-Americano e 1 Mundial de Juniores e uma Copa América com a principal. Isso. Faltou o quê? Não. Não dá nem para saber, na verdade, não dá nem para saber. Tem os torneios, né? Tem os troféus, tem as taças, Guanabara, turnos. Isso, tem. Muita um coisa. Prazer imenso. Boa tarde, né? Carlos e Boccagi, é um prazer imenso, cara. Tá aqui. Agora, falar de mim é que eu não sei. Imaginava chegar a esse ponto, a quando eu currículo? entrei na carreira, não. Porque eu entrei por acaso, né? Eu era professor de educação física numa faculdade de Campo Grande e o diretor da faculdade foi eleito presidente do Campo Grande. E eu tinha feito um trabalho de Olimpíadas, porque era educação física curricular, e não tinha como os alunos de economia, administração à noite, ter aula toda semana. Então, eu fazia jogos na quadra e premiava, dava medalha, e organizei uma Olimpíada de quadra, com vôlei, futebol e basquete. E aquilo foi um sucesso. E o professor Moacir Bastos, que era o diretor da faculdade, né? Ele falou: Melo, você vai trabalhar no Campo Grande. Eu falei: não, professor, estou me metendo no ciclismo, já estou com outro caminho. Aí eu falei: não, amanhã nós vamos lá que eu vou te apresentar os jogadores. E entrei meio assim assustado porque não havia muita gente da área acadêmica, né? Eu estava recém-formado, eu formei pela Federal em 74 e foi em 75 isso. E não havia muita gente. A maior parte dos preparadores eram militares. E o do Campo Grande era um carcereiro. Nossa. Olha isso, rapaz. Eu entrei no meio de uma confusão. E eu falei: como é que eu vou fazer para eu me impor? E entrei. Te prendeu? Não? Eu falei assim: os caras vão me bater aqui qualquer hora. Mas eles me aceitaram bem. O problema é que quando eu fui dar o primeiro treino, aquecimento, eu já comecei fazendo coisas que se faz hoje. Tipo aquecimento solto, cada um para um lado, se movimentando, exercícios menos coordenados, mais soltinhos. E um jogador, Alves, vocês vão lembrar que jogou no Fluminense, Flamengo, Campo Grande, falou: professor, está tudo errado. Sim. Aquecimento tem que botar em forma e 1, 2, 3, era uma calistenia em volta do campo comandada. Eu falei: caramba, eu acho que também está certo. Mas eu estou trazendo para vocês aqui uma coisa mais moderna. Vocês vão ficar muito mais soltos para iniciar um treinamento. E depois isso que eu fiz naquela época me seguiu a vida toda e hoje todo mundo faz também do mesmo jeito. Você, no caso, começou como dirigente organizando competição. E no Campo Grande era técnico, é isso? Preparador físico. Ah, você foi como preparador. Não tive estágio, já fui direto para o Campo Grande treinar. Aí tem umas coisas que acontecem na vida da gente, que tem um pouquinho de sorte nisso aí. Eu lembro que eu tinha 2 anos de Campo Grande e a diretoria ficava nos assistindo, porque era um vidro, né, grande, assim, o estádio não era arquibancada baixa. E o Zé Dias, supervisor da seleção brasileira, foi convocar 2 jogadores, Edeval, se eu não me engano esse nome, e tinha o Marçal. E eu estava no campo dando treino. Para a base? Para a seleção sub-20. Sub-20. Juniores. Na época era juniores, isso mesmo. Acho que era de novos até. Aí ele da janela, ele perguntou para o presidente, que era o preparador que estava dando treino ali naquela hora. Eu estava fazendo um circuito, que também já era uma composição moderna. Não se fazia muito. Aí ele falou assim: isso aqui é prata da casa, é o nosso Melo, um garoto. Aí ele falou assim: mas olha, ele está dando um treino que nem no Flamengo
E esses clubes eu vejo dar. E aí começou. O Zé Dias encontra com um grande amigo meu. Eu tinha um projeto chamado Vida Longa, que é prevenção de doenças cardiovasculares lá em Campo Grande. O Zé Dias encontra com o meu sócio para tomar um cafezinho naquele mesmo dia. E falou, pô, vi um preparador no Campo Grande. Aí eu, é meu sócio. Aí eu falei assim, eu vou levar esse rapaz para trabalhar de auxiliar do Clemente na seleção de júnior, que vai para o Mundial na Tunísia. Aí começou, eu fiquei 7 anos na seleção. Muito bom, hein? E foi depois para o América, não foi isso? E no período que eu estava no Campo Grande, eu fiquei de 75 a 81. Na virada de 81 para 82, o Eduzinho parou de jogar e falou, preciso de você comigo no América. Eu vou para o Júnior, mas com promessa de assumir o profissional. Eu vou precisar de você, que eu quero que você trabalhe. Porque, você lembra, eu em 77 comecei a botar muita bola no treino, aí fiquei com a fama, preparador da bola, que trabalha com bola. E o Campo Grande ganhou a segunda divisão. Sim. E ganhou a Série B do Brasileiro. E aí eu vou para o América para ajudar o Edu. Foi aí que começa com o Edu também. Então, fiquei 6 no Campo Grande e, paralelamente, seleção de júnior foi até 83, culminou com o título mundial, eu saí. Então vamos falar primeiro da seleção, antes de entrar no futebol profissional. Como é que foi aquele trabalho com seleção de juniores? Foi campeão sul-americano? Ela foi um trabalho crescente. Vamos falar da que foi campeã. Porque a de 81 não consegui ser campeão, sim, porque a gente ia ser campeão sul-americano, o treinador, que era Antoninho. A gente ia ser campeão sul-americano, mas nós, no último jogo, em Quito, o chefe da delegação, que era o Coronel Castelo Branco, ele falou, não, Melo, é melhor subir no dia, porque a 3.000 metros, aquele negócio. E eu não conhecia mesmo a altitude, não sabia. O estudo do professor Lamartine era o que dominava na época. Eu, não, tem que subir no dia. Aí chegamos lá, não jogamos bem, empatamos, ficamos em segundo lugar. Aí foi para o Mundial mudou para Tele Santana e Vavá e Moraci. Aí nós saímos. Aí começa o projeto de 83. Jair Pereira. Ela começa com 17 anos, não era Jair, era Antoninho. Aí nós vamos primeiro disputar Cannes, depois Granática Memorial e mais um outro torneio. E nesses 3 torneios, os jogadores foram sendo convocados. Foi o Giovani, aí, o Zé Teodoro, que depois saiu. Hugo, Dunga já foi mais na frente. Boni. Exatamente. Foi devagarinho montando. Quando chegou no último torneio, o torneio foi no Paraguai, aí o Jair assumiu. Aí já estava todo mundo, menos o Bebeto. Já estava o grupo formado. Aí nós íamos para o Sul-Americano na Bolívia. O Sul-Americano na Bolívia tinha um detalhe importante, La Paz. É isso que eu pergunto. Aí, com a experiência adquirida, eu pedi para não chegar no dia. E o Zé Dias me ouvia bastante, me levou na presença do presidente Júlio de Coutinho. Eu apresentei o projeto. Falei, presidente, um atleta de futebol, 10 dias, ele se adapta. Aí ele falou assim, eu vou dar os 10 dias para vocês. Aí o Jair já aceitou também. Aí nós fomos para Sucre, ficamos 10 dias em Sucre, 3.000 metros, porque a nossa primeira fase era em Santa Cruz de la Serra, nível do mar. Eram 3 jogos. Se eu não me engano, Colômbia, Peru, mais um outro time, eu não sei. Ganhamos os 3 e subimos 4 dias antes do primeiro jogo, né? Seriam mais 3 em La Paz. Aí eu já tinha feito uma pré-adaptação com mais 4 dias, aqueles dias que jogamos. Funcionou. Aí fizemos o primeiro jogo contra a Bolívia, perdendo de 1-0, viramos para 3-1. Segundo contra o Uruguai, perdendo de 1-0, 1-1. E o terceiro, perdendo de 2-1, viramos para 3-2 contra a Argentina, campeão sul-americano. Foi esse o jogo da briga? Da briga, brigou todo mundo. E aí? Porque o Jair levou um tapa na orelha. Teve isso? Do Pachamé. Aí ele brigou todo mundo, o cara veio por trás e deu um tapa no Jair. Aí o Jair veio vestiário, acalmou. Campeão, a FIFA Conmebol, não, acho que não era Conmebol, era Sul-Americana. Considerou o Brasil campeão, porque já era quase 40 minutos e tudo mais. Porque o jogo não acabou, né? Não, faltavam 5 minutos e 6. Aí
a gente está ali, já com isso tudo vermelho, o rosto, né? Aí nós chegamos e falamos, o que houve, Jair? O que houve? Aí Jair falou assim, altitude! Mas a altitude te deixou com a orelha roxa. E aí, foi muito Vem cá, vamos bacana, aproveitar esse recorte de altitude, já que a gente está falando disso. Faz muita diferença mesmo. Total. A altitude se caracteriza pela rarefação do ar e pela pressão mais baixa. Não tem diferença de quantidade de oxigênio, como as pessoas... Não é nada disso. Não. É tudo igual, só que a pressão atmosférica é outra, e você sente. Quanto mais alto, você sente muito mais. E praticando esporte é muito pior. Então, eu aprendi uma coisa. Porque se você seguir os estudos, as pesquisas, que elas estão muito dirigidas para resistência, para trabalho de longa duração. Mas para futebol, que é um sistema energético, anaeróbio, você trabalha na fadiga, no cansaço, tem uma relação muito grande isso. Então, se chegar na altitude no dia, eu vi vários jogadores se tirem até no aquecimento. Sim. Então, nunca chega no dia. E também você não consegue adaptar em 3 dias. Então, quando eu chego 3, 4 dias, eu não adapto, eu identifico o problema. Aí o jogador começa a ver que a hiperventilação não mata, que a tonteira é momentânea, que aquela oximetria que chega lá com 87, 88, no segundo dia pula para 93, 94, até 95, 96. Então está provado que vai melhorando dia a dia. Aqui, também tem um outro mito que o 3º dia começa a produzir glóbulos vermelhos, o jogador sente. Mentira. Nada disso é verdade, porque eu já fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias e já fiquei 15 dias. Então, eu conheço todo o processo de adaptação climática. Um time de futebol bem treinado, com as características do treinamento que eu gosto de fazer, eu trabalho muito em cima da fadiga. Esse tipo de trabalho ajuda quando você vai para a altitude. E eu aproveito sempre para ir antes, para fazer... aliás, prefere antes. Eu até sou eu que dou o treino, eu com o Vanderlei, eu com o Antoninho, eu com o Jair. Aqueles treinos mais próximos que precisamos quase que testar esses movimentos, essas reações, sou eu que faço. Então, eu trabalho muito em cima de ATP-CP. ATP-CP é quando você trabalha tiros de 5, 10 segundos e dá um período curto de recuperação. Então, você não vai chegar a um trabalho de fadiga alática, mas vai chegar num trabalho alático que provoca a reação do jogador em relação à altitude. Então, ele similar, né? É similar. Ele vai respirar rapidamente, ofegante, vai sentir a perna pesada, vai ter uma tonteira. Você recupera sempre sem uso de qualquer elemento artificial. Porque também tem um erro muito grande, é erro mesmo, usar oxigênio no vestiário. É um crime. Por quê? Porque o jogador não é doente. Ele vai para o vestiário, ele recupera sem aparelho, sem nada. Quando você dá oxigênio, tem o efeito rebote. Respirou com o cilindro de oxigênio no vestiário, no segundo tempo vai pedir substituição. É mesmo? Lembra do Flamengo em 2009? Lembro. Apagou o time inteiro em Potosí? Não era eu. Eu acompanhei aquele oxigênio no vestiário. Potosí, só Deus ajudando, 4.100 metros. Não tem como você... Se você entra no campo andando, você já vê tudo rodar. E tem algum tipo de... O biotipo do atleta influencia muito? Nada. Não, ou não? É individual e tem... Individual? E muitas vezes... Tudo isso eu já fiz mais de 50 vezes. Altitude. Muitas vezes, o mesmo jogador que jogou hoje e não sentiu, pode ser que no próximo jogo ele manifeste um sintoma. Isso acontece pra caramba, já vi. Eu vi o Dinei num jogo lá em Cochabamba, com o Corinthians, ele não conseguiu. Teve que tirar do hotel e mandar embora, mandar de volta para o Brasil. E no jogo seguinte, uns 2 meses depois, em Quito, ele faz o segundo gol, aos 40 minutos. Você vê como é que é? As reações... Agora, tem muito também do psicológico, não tem? Não é o jogador também, que pede Macedo, o oxigênio? teve Macedo. Macedo chegou em Santa Cruz, ninguém falou nada para ele, falou, não, ficou meio mareado, um cansaço. Ele falou, nossa, a altitude está me arrebentando.
Mas o jogador deve pedir o oxigênio também. Tem jogador Então. que... Mas quem orienta tem que dizer, né? O que sabe. Porque... Deixa eu ver se eu coloco uma situação de jeito que ela não fique polêmica. Eu sou pago para resolver, eu não sou pago para pesquisar. Então, agora, o Vasco foi jogar na altitude, com muito respeito, viu? Estava ganhando 3-1, oxigênio no vestiário. O que aconteceu? O Coutinho pediu substituição, o outro pediu substituição, outro pediu, deixou o treinador numa situação ruim. E foi isso que aconteceu. 3-3 o jogo. Isso, o que representa isso para um clube? Até uma classificação, perda de dinheiro, uma série de fatores, rapaz. Eu fui com o Palmeiras em 2020, eu briguei contra todo mundo do clube, porque o fisiologista médico, ele discordou. Eu falei, não, mas você não pode discordar de mim, porque eu sou responsável por isso. E o treinador aceita o que eu faço. Eu vou chegar lá 4 dias antes, em La Paz. Se vai ganhar ou perder é outro problema. Mas se a gente igualar na parte física, o Palmeiras é melhor como parte técnica. A gente vai ganhar o jogo. E aí, contra a vontade dele, nós fomos. Mas eu falei, eu quero todos os preparadores do clube comigo. Avião fretado, não foi difícil. Levei 4 preparadores e um fisiologista. Vamos mensurar tudo, oxímetro, tudo que vocês quiserem podem fazer. Nós estamos aqui para isso. E eu vou dizer o treino que tem que ser feito. E aí culminou com o último treino, 2 treinos que nós fizemos, né? O primeiro treino, no última etapa do treino. Botei a bola quase no meio campo e pedi para os jogadores baterem para o Everton. Aí o Everton falou, professor, é o melhor treino que eu fiz na minha vida na altitude, porque a bola não tem uma trajetória reta, linear. Ela cai ou ela vai para o lado. E o jogador não pode chutar botando a força máxima, porque ela sobe. Então, eu falava para os jogadores, encaixa o pé na bola, tira a força do chute, bate de peito, de pé, dentro do gol e deixa que o resto acontece. O goleiro tirava para os lados, tirava para o outro, e essas coisas foram acontecendo, o goleiro ficou feliz, porque sentiu que estava sendo treinado na altitude com objetivo, e os jogadores também. 2-1 a gente, viramos o jogo, começamos perdendo de 1-0, terminamos 1-1 no primeiro tempo, voltamos para o segundo, sem oxigênio. Segundo tempo, o Gabriel Menino fez o gol aos 38, chute de fora da área. Aí virou norma. Agora, eles foram, tem até mensagem no celular, todos os preparadores me agradecendo. Professor, o senhor fez escola aqui. Chegamos lá, temos 2 treinos. O Abel, nós falamos para o Abel que o senhor fez esse trabalho que dá certo. O Abel comprou a ideia, cobrou da... O Palmeiras ganhou agora, né? Cobrou da presidente, ela botou um avião à disposição, eles foram na segunda, treinaram terça e quarta e jogaram na quinta. E eu posso contar um detalhe importante que passa despercebido. Joga domingo no Brasileiro, domingo no outro Brasileiro. Joga na quinta, tá? Aí, olha um erro grave. O time vai na quarta. E não vai para La Paz. Ele vai para Santa Cruz. 2 viagens. 2 aeroportos, tá bom? São Paulo, Santa Cruz de novo, La Paz. Tá bom? E viaja no dia para La Paz. Ainda corre o risco de mau tempo. Aí, acabando o jogo na quinta, na madrugada de quinta, entra no avião. Então, 3 viagens e um jogo. Seguido. Aí, no domingo, perde no Campeonato Brasileiro. Isso não é pensado. Quem faz a logística tem que pensar nisso. Porque a altitude... E outra coisa, quando você joga no dia, é porque ninguém fala. Essas coisas acontecem e têm que ser faladas. Você chegou na quinta, vai jogar na quinta. Aí tu tem a surpresa, os efeitos que vão interferir direto no teu condicionamento físico. Aí na quinta, você pega quinta para sexta, pega o voo fretado de volta. O jogador vem no avião passando mal. Não dorme, aí começa aquela ansiedade, o coração batendo mais forte, a frequência cardíaca acelerada, vai comer, até para a alimentação já é complicado, porque os caras vieram de um esforço que eles não estavam nem preparados para fazer. Não é que 3 dias eu não vou adaptar, vou levar para identificação, mas vou diminuir o susto, a surpresa. Então,
E tudo isso eu penso antes de fazer. Porque é o que eu falei antes para vocês. Eu sou pago para fazer a convicção, para trazer convicção e conhecimento. Eu não sou pago para pesquisar. Por isso que os times grandes precisam de profissionais com experiência para que não aconteçam essas coisas. Você perde um brasileiro, você perde uma Libertadores. E os campeonatos são estudados. Cada campeonato tem uma característica. Não é? Eu tenho uma pergunta idiota ainda. Só. Pergunta. Existe o oposto? O cara que treina na altitude, aqui embaixo, ele joga mais? Supostamente, Corre mais? supostamente sim, mas na realidade não. Por quê? Você, quando chega lá em cima, você vê que não é homologado nenhum recorde de velocidade, nada disso. Não pode. Você fica mais leve para as ações. Entendi. Então, quando eles... A bola é uma maravilha. Eu hoje não estou chutando mais, mas em 2020 eu ainda batia. Eu conseguia botar a bola do meio campo dentro do gol. Eu estava com uns 74 anos, não é? Pois olha a diferença. Lá em cima. Lá em cima. Quando eles vêm de lá para cá, eles podem vir com uma reserva muito boa de captação de oxigênio. Mas não é essa a característica do jogo. A característica do jogo é velocidade pura. É fadiga, 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 é tiro, recupera. É diferente de você manter a resistência. O futebol é acíclico e intermitente. É isso que é muito importante. Você dá tiro e muda de direção. Dá tiro e muda de direção. A corrida é maratona, você vai no mesmo ritmo, na mesma passada o tempo todo. A tua reserva de oxigênio que você tem treinando na altitude funciona nessa maratona. Faz uma diferença. Mas para o jogador de futebol que joga na grama, campo molhado às vezes, pesado, eles vão ficar mais pesados embaixo do que lá em cima. Aí vão dizer, não, o Melo está falando uma bobagem, porque não estou não. A prática é assim. A teoria, se não está assim, está errado. Então, na prática, quando eles vêm, é uma teta. Aí é 5, 6. O que me chama a atenção nesses jogos na altitude é o árbitro. A gente se preocupa tanto com o time, mas o árbitro não. Você vê? O árbitro se prepara 3 dias antes? Eles vão antes e fazem uma identificação. Eles não que se preparem. Tem um fato curioso porque o árbitro nem atleta é, né? Quando o Corinthians ganhou, eu fiquei 5 dias. O Oswaldo Oliveira era o treinador e a gente, ganhando do LDU, fazia a semifinal com o Palmeiras. Aí eu falei, Oswaldo, é a nossa chance. Chegar numa semifinal. Aí o Oswaldo falou assim, não, Melinho, tá tranquilo. Aí o presidente do Alib me deu um avião. Eu fui com 10 jogadores e um goleiro. E eu fui com o Dida e o time titular. E o Oswaldo disputou o jogo do Brasileiro com o time reserva. E eu fui com os garotos lá para lá. E eu fiquei treinando. Treinei 5 para 6 dias. E o time... Quando o Oswaldo chegou, ficou sujo. Meu, os caras estão passeando no campo, estão treinando. Eu falei, não me adaptei. Eles estão identificando e vendo que cada dia está sendo melhor. Eu fui muito criticado pela imprensa local naquela época. Foi em 1999. Aí caíram de paulada em mim. Imprensa paulista. De lá. Charlatão da preparação física. Pá. Verdade. Aí nós ganhamos o jogo, passeamos no campo. No estádio do LDU, não foi no Municipal. Do LDU. 2-0. Então, viemos. Uma alegria no avião, uma bagunça. Não sei como não caiu. Um avião que não tinha porta. Tu viu o piloto, rapaz? Era uma cortina. Ai, meu Deus do céu, só que Deus ajuda. Aí viemos tomando cerveja, comemorando. Bom, passou aí o 2012. O Grêmio vai jogar lá. Adivinha o que aconteceu? Tinha gente lá me esperando para entrevistar. Por quê? Com a evolução, os jogadores equatorianos foram jogar na Europa. E começaram a se apresentar 2, 3 dias em Guayaquil para jogar em Quito. Chega na hora do jogo. E começou a dar errado. Para jogar pela seleção. Aí, porque eles ficavam lá. Eles não cediam jogador para a Europa. Então, era muito fácil. Ficar lá já está em Quito. Aí, depois, quando eles começaram a jogar na Europa, que é nível do mar, tinha que voltar para lá para convocado jogar lá. Olha, imagina? Passava o mesmo problema nosso. Aí começaram a fazer igual eu faço. Apresentava no domingo para jogar na quinta. Igual o charlatão. Aí eu falei, cara, isso tem por trás disso, tem estudo, tem conhecimento, tem pesquisa. Claro, né? Para isso eu passei por uma série de
de informações para chegar onde eu queria chegar, né? Você já viu alguém passando muito mal por causa da altitude? Foi o Dinei que eu vi, que nós tivemos botar no avião de volta, ele estava em Cochabamba, ele sentiu muito. E depois jogou o jogo em Quito, olha isso. Tem jornalista que desmaia fácil lá. Fácil. Fácil. Fácil porque é muito Já complicado. foi? O Januário de Oliveira disse Você que... já subiu, não? Não, saiu do avião e desmaiou, Caiu, é. em La Paz. É mesmo? É. O Coutinho uma vez passou mal com o Júnior, parece que ele no aeroporto. É O mesmo? Cláudio Coutinho. Tem muitas coisas que acontecem que às vezes nem sai, né? Porque às vezes a imprensa... Hoje a imprensa não acompanha mais porque o avião é fretado. Dificilmente vai um jornalista. Antigamente todo mundo ia junto, né? A gente fazia uma excursão aqui pelo Brasil. No meio do ano se jogava muito amistoso, né? Ou na Europa ou aqui, né? A imprensa... Porra, Você ia. eu ia viajar com o pessoal da Rádio Globo Nacional, É. Tupi, Jornais, todo mundo. Mauá. Ainda tinha isso. Bom, campeão sul-americano, tapa na orelha do GR. Você brigou ou não? Eu sou muito esperto. Né? Não, tu saiu fora? Eu só faço gesto. Deixa comigo. Como é que é? Vai lá. Corre e muda de direção, Não né? vai, cuidado. Olha ele aí, vai te pegar. E depois campeão mundial. O Mundial foi no México. Foi no México. Teve confusão. Também teve confusão. Com a Argentina. de Argentina, nós ganhamos, dominamos. Esse jogo tá no YouTube. Outro dia eu estava vendo, nós passeamos no jogo. Paulinho por um lado e Mauricinho por outro, mas driblavam. Os contra-ataques eram fatais. Hoje é transição, né? Mas eram fatais. O time era muito veloz. Então, um time moderno. Time totalmente... Era Dunga, Giovani... Olha só, era um 4-3-3 que não se definia 4-3-3, porque o Jair montou com... Era Dunga, Giovani e Gilmar. Gilmar Popoca. De verdade, para marcar era só o Dunga. Mas o Jair liberava mesmo o Giovani e o Gilmar, rapaz. E aí se juntava com aqueles três malucos da frente, que era Mauricinho, Marinho Ram e Paulinho, Marinho Sam, Bebeto ou Paulinho. Aí juntava, imagina esses 4, 5 juntos. Era bola para um lado, bola para o outro, e chegava na cara do gol com muita facilidade. Era um timaço, o time nunca perdeu. Que foi base para 94. Você sabe que no Mundial nós tivemos um empate contra um timaço? Holanda com Van Basten. Não era Van Basten. Era Koeman. Tinha vários jogadores bons. Não, eu acho que era Van Basten, sim. Era Van Basten. Era isso, sim. Tinha Gullit não. Já era mais velho. Já tinha passado a idade. 1-1. Eles saíram na frente e nós empatamos. Agora aquela seleção foi base para 94. Depois. A seleção foi para tudo, né, cara? Para tudo. Juntou com a do Romário, que não foi, de 85, né? Que o Gilson foi o treinador. E a briga de 83? Então, 83, quando acabou o jogo, a Argentina não ficou satisfeita, né? Já fez a confusão. Não queria receber medalha, aquelas coisas de segundo. E tinha não foi nem briga, foi um evento com os balões de gás. Várias bolas, várias. Não perdi a conta de tantas. E um monte de meninas com aquelas roupas de nylon, de colã, aquelas coisas, segurando os balões. Cada uma segurava um monte de balão, alguma coisa falando do Campeonato Mundial no México, e soltaram os fogos. Uma flecha caiu numa bola de gás. Incendiou tudo. Queimou garota, rapaz. Eita. Parou tudo. O encerramento foi demorado demais. Foi uma coisa meio trágica, né? Agora tem coisas engraçadas. Do tipo? Posso contar? Lógico. Deve. Jair Pereira? Jacaré, não? Ele mesmo. Mas o Jair é um cara muito astuto, muito... Percebe muito, né? Ele trabalha muito com a percepção, né? E a gente ganhou a primeira fase e nós fomos para a Cidade do México, faltando 4 dias para o jogo final com a Argentina. E ficamos num hotel que, pô, uma alegria, todo mundo recebendo a gente, a recepcionista, o gerente. Entramos no clima de alegria, todo mundo, papapá. Chegou de noite, eu olhei da minha janela, chamei o Jair olhou, tinha umas meninas com as roupas assim, meio à vontade. Eu falei, Jair, elas estão naquela janela, tem alguém de cá. Elas estavam o quê? Em outro hotel? No nosso hotel, olhando para lá. Eu falei, elas não estão mostrando. Não, elas estavam onde? No outro hotel. No outro. Num apartamento. Apartamento de frente. De frente. Devia ter uns 30 metros de distância. Tá. Elas não estão se exibindo para... Ninguém. Vamos no andar dos jogadores. Aí batemos na porta certa.
Aí tinha 5. Não, pô, tá, não, hoje tem que descansar. Não é por isso, mas é porque a concentração para... E aí eles... Era Giovanni, a turma da pesada lá, Demetrio, uma turma. Aí... Popoca. Também. Aí nós descemos. Mauricinho. Eu acho que sim, era o Você sim. vai entregar todo mundo porque, aí. assim, a gente lembra Com que certeza Dunga não estava. Dunga não tava, Os caras sérios não estavam. Aí os que eu gostava da bagunça. Né? Aí nós descemos na recepção, tinha umas meninas sinistras. E uns caras. Aí Jair falou, Melo, todo mundo aqui está mandado. Vamos providenciar para sair desse hotel. Aí vamos dormir. Chamamos o doutor Altemar Dutra de Castilho, que era o nosso chefe, Zé Dias. Não se faz mais executivo e gestor como Zé Dias, com certeza não. Isaías Tinoco, Zé Dias. Paulo Angione está ainda vivo, né? E graças a Deus. Isaías também. Esses são os grandes profissionais dessa área. Luiz Henrique de Menezes, meu garoto. Meu garoto. São profissionais fora do nível. Então, no dia seguinte, nós fomos para o treino, deixa as roupas e as portas abertas. Zé Dias foi lá, botou tudo dentro de uma van e levou para um outro hotel. E aí, quando já voltamos para o outro hotel, porta fechada, só a delegação. Campeão. Faz diferença esse dia anterior, por exemplo? O sexo faz diferença O sexo só não, nenhuma. Nenhuma. Não tem nenhuma interferência. O problema é que o sexo vem acompanhado de outras coisas. E bebida, e vai dormir muito tarde. E se for isso, faz. Mas se não for, nenhuma. Eu não posso citar o nome. Mas numa decisão em São Paulo, Corinthians e Cruzeiro, um jogador escapuliu e pegou uma moça. Na hora do almoço, o jogo era às 4. Nós ganhamos o título. E ele jogou. E bem. Não meteu gol, mas jogou bem pra caramba. Acontece. Não faz. Porque o problema é que o que acompanha é que é ruim, né? E foge como? Dos olhos de vocês? Você falou foge. 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 Porque é o seguinte. Hoje nós temos seguranças e um andar todo é do atleta. Então, fica o atleta no andar, segurança na porta do elevador. Isso aí dificulta muito. Mas hoje é muito difícil, sabe? Por causa... Hoje está rolando mais profissionalismo. Hoje também. Isso. Se escapar uma imagem é um negócio muito sério. Mas como eles faziam? Tinha um jogador que alugava um apartamento no hotel. Entendeu? Aí botava o irmão para disfarçar, aí entrava com 2, 3 meninas. E aí ele dava um jeito de escapulir por uma escada, por um lugar qualquer. Mas é muito difícil. Mas às vezes acontecia mesmo. Agora não tem como, porque quando o cara quer dar uma enganada, até o segurança às vezes... Permite, exatamente. Pode ser... Hoje está tudo muito sério. Os clubes têm os seguranças mais confiáveis, contratados há mais tempo. Então, a coisa mudou muito para dar essa... Porque, cara, o problema maior é desconcentrar do que você vai fazer. O maior problema hoje é isso aqui. Porque você sabe que está difícil você ter 2 em apartamentos. Clube grande não concentra mais com 2 em cada quarto. Hoje é individualmente. Eu aprendi isso quando eu fui para a Espanha, no Real Madrid. Porque eu cheguei no hotel Miraserra, um hotel, não era 5 estrelas, não, acho que era 10. Ronaldo num quarto, Zidane no outro, Becker no outro. Um luxo. Eu falei, cara, quanto não se gasta para ter? Mas é para ter o título, para ter a conquista, porque vale o retorno, vale o dinheiro, vale a promoção, vale o engrandecimento do clube. Entendeu? Por que o 2 atrapalha? 2 no quarto? Porque agora fica um no celular, outro no computador, outro liga a televisão, outro quer dormir. Então, hoje tem muitas coisas que não aconteciam antigamente. Que distrai. Antigamente ficavam 2 caras conversando, vamos dormir? Vamos, apaga a luz, prum. Agora já não pode mais, agora já não é mais assim. Então a individualidade tem que ser respeitada. Você tem teu jeito, eu tenho o meu. Não é? Cada um tem uma forma. Mas aí os times não perderam um pouco da amizade, do grupo, desse espírito de isso grupo? É uma teoria, né?
uma hipótese. Eu encontrei um psicólogo uma vez que ele me falou isso. Se eu continuar nesse clube, eu vou fazer voltar os dois no quarto. Eu falei, legal pelo que tu está falando, mas olha só, quem é que fica com quem? Aí ele ficou pensando. Eu falei, não é escolhida a dupla? Eu, por exemplo, eu gosto de você e não gosto dele. E você gosta de mim e não gosta dele. Então, nós dois vamos ficar juntos. Então, continua todo mundo separado. Entendeu? Continuam as panelinhas. As panelinhas. Hoje, por exemplo, tem muito jogador estrangeiro no time, né? É. Então, o Corinthians agora, por exemplo, ficava 5, 6 estrangeiros no cantinho almoçando, jantando, e os 5, 6 brasileiros. É uma coisa assim que mudou muito. Então tem essa panelinha de estrangeiro também. Uma pergunta ainda dos juniores. Perturbavam muito o Jair? A gente teve gente aqui que contou a história de Gilmar Popoca, Zinho... Tem coisa que eu lembro, tem coisa que eu não lembro. E tem coisa que é impublicável. Mas alguma pegadinha você assistiu ou não? Cara, se você lembrar, eles brincavam muito, sim. Mas tinha muito respeito. Porque você sabe que eu tenho eles aqui, nós estamos num grupo chamado os Primeiros Campeões, alguma coisa assim. E eu falo com o Mauricinho, falo com o Bebeto, falo com o Giovanni, falo com todos. Tinha brincadeira, já ia muito querido, né? Muito respeitado. Mas eles sacaneavam bem a gente. Né? Não é respeitar. Tem que lembrar. Eu lembro do Giovanni. Nós ganhamos o título e voltamos para o hotel comemorando uma alegria imensurável. O Giovanni, a torcida lá embaixo gritando. Vocês não têm noção que parecia a Copa do Mundo de 70. O México parou. A avenida do estádio do Azteca até o hotel era um corredor de pessoas para a gente passar de ônibus. Aí o Giovanni, empolgado, pegou a calça e jogou pela janela. Foi relógio, dólar, foi tudo junto com a calça. Tudo que estava no bolso foi embora. Já era. Já deu o Giovanni. E saiu do ônibus como? Não, ele saiu de roupa. Aí ele, da janela do quarto, pedindo camisa. Aí ele pegou a calça, tirou, deu um nó assim e jogou pela janela. Esqueceu que o relógio estava no bolso e o dinheiro. Nossa Senhora. E saiu de cueca do ônibus? Não, ele estava... Foi do hotel. Do hotel. Já tinha subido. Já tinha subido. Tá, entendi. Entendeu? Acontece. Foi na comemoração. Bom, aí vamos lá falar de você, começando no América. Trabalhou no Vasco, no Flamengo e no Fluminense. Pois é. Só não trabalhou no Botafogo. Só no Botafogo. E por diversas vezes tive para trabalhar no Botafogo. Vai chamar, não vai, ligavam, aí vinha outro treinador. Por diversas vezes. É verdade que jogador carioca tem preguiça de treinar? Não, mas você sabe que tem diferença de estado para estado? São Paulo é muito bem aceito 2 turnos de treinamento. Rio é mais difícil. Não é preguiça, é o clima, é o lugar. Na Bahia é igual ao Rio de Janeiro. Na Bahia, agora os clubes jogam o mesmo número de jogos durante o ano. Mas quando eu trabalhei na Bahia, jogava o Baiano e o Campeonato Brasileiro. Era muito tempo livre. Então, tinha que preencher treinando. E a Fonte Nova era... O Fazendão era longe, era no aeroporto. Então, para você ficar lá, tinha que montar aquele esquema todo de alimentação, repouso. Hoje é muito fácil. Mas antigamente era muito difícil, porque dinheiro, não se pensava profissionalmente. Eu e Joel, que trabalhamos lá, tivemos dificuldade. No Rio, não é o jogador, mas o jogador carioca, o jogador por aqui. Nascido aqui. Do estado do Rio carioca mesmo, do Rio de Janeiro, a característica de jogo é diferente, tá? Se você for para o Sul, aí ela é bem diferente. O jogador do Sul é mais pesado para jogar, treina mais forte. Voluntarioso, talvez. Tem os grandes jogadores habilidosos, vários. Tipo Ronaldinho, Falcão e tudo, muitos. Mas, predominantemente, são os mais fortes. E quem é que te deu mais trabalho aqui? Que dava o miguezinho, que eu não vou treinar, vou arrumar uma dor aqui, uma dor ali. Assim, eu não vou treinar. Característica. Porque até eu vi uma entrevista e eu não concordo com o que ele falou, foi Romário. Eu entendi. Treinar para quê? Né? Eu conheci Romário com 18 anos. Quem lançou Romário em cima foi Edu.
Ele jogou um jogo e voltou para a base. E nós ganhamos o jogo. Sim. Jogou pelo lado esquerdo. Se eu não me engano, foi Mauricinho e Roberto Romário, o ataque. Bom, ele era o seguinte, ele era um jogador veloz, igual o Mauricinho. Ele não podia treinar a mesma coisa que os outros. Eu tinha esse cuidado com ele. E ele tinha uma dificuldade de treinar de manhã, porque ele não dorme. É à noite para ele, ele tem essa... Tipo, não é insônia. Ele fica acordado até muito tarde. É o relógio biológico. O jeito dele é dormir 3, 4. E para treinar de manhã é difícil. Então, na passagem pelo Flamengo, eu criei um treino de manhã para ele que não seria no campo. Porque ele chegava meio moroso. Aí ele ia para a academia, fazia com o Paulo Figueiredo um fortalecimento controlado. Aí eu estimulava a bike para ele ficar sempre com potência, que ele já estava chegando aos 30. Ou seja, não... Uhum. 94 é 30. 96. Então, ele já tinha 32. Acho que ele é de 64. Não, ele jogou no Flamengo em 96. Então, devia ter 32, ele era de pois 64. Então, ele comigo treinou menos e treinou mais especificamente. Na seleção, eu botei um preparador físico com ele. Eu chamei o Camelo, que era o meu auxiliar no Fluminense. Eu, na seleção, em 99, não, 2000, ele tinha pretensão de ir para a Olimpíada. Quando ele convocou ele para o jogo da Bolívia, eu deixei um preparador na parte da manhã. Ele treinava com um preparador na academia. À tarde ele ia para o campo. Eu sempre tive muito cuidado com ele. Ronaldo, no Real Madrid. Ronaldo nunca fez corrida, porque Ronaldo um dia falou um negócio, no meu tempo, se eu tivesse feito os treinamentos que se faz hoje, eu não teria problema de joelho. Eu nunca fiz uma corrida com ele. Eu nem deixava ele correr. No Real Madrid, num trabalhinho que eu dava um tiro de 300, uma volta no campo, marcava lá os cones, e ele ficava por último. Claro, não é característica, ele é força e velocidade, ele trabalha num espaço curto. O Raul veio falar comigo sobre isso. Eu falei, Raul, existem diferenças físicas. Você é resistente e tem uma certa velocidade. Ronaldo é puramente forte e veloz. Então, ele não é igual a você. Você vai permanecer dando volta e ele não vai conseguir. Mas ele vai jogar uns 90 minutos e vai produzir tanto quanto você. Aí eu levei um fisiologista para Madrid, que não tinha nem sala de fisiologia. Isso tudo foi um pontapé nosso, na época, que já tinha inaugurado o Centro Novo de Treinamento. Aí o fisiologista fez todas as avaliações e nas avaliações de velocidade o Raul ficou 2 metros atrás do Ronaldo num tiro de 35 metros. Nossa, bastante. Eu falei mostrei para ele, Raul, olha aqui. A cobrança que você fez, com toda razão, você é muito profissional, deveria valer agora para você na velocidade, porque essa é a dele. Eu não deixava o Ronaldo ficar. Nunca. Ele não deve ter lembrado de mim quando ele falou que treinava igual a todo mundo. Pelo contrário, o Filé detectou que ele tinha uma deformidade na patela que podia predispor uma lesão. E não deu outra. Ele teve nos dois. Eu tive a mesma lesão. Eu sei o que é isso. Eu voltei, eu acho que eu sou fenômeno, porque eu tive com 65 anos. Explodiu o tendão patelar, a patela veio para na coxa e tu cai. Tu olha para a perna, tu não sente dor. Mas tu se assusta demais, porque tu vê tudo aqui em cima. Aí vieram jogadores no Grêmio, veio o médico e falei, doutor, tendão patelar, não tenho dúvida. Só não pode mexer na perna, se mexer dói. Aí eles me botaram na maca, direto para o hospital e cirurgia. Então eu sei o que o Ronaldo passou. Mas foi predisposto pela força muscular. Porque a força, ela é muscular. A inserção do músculo e os tendões e ligamentos, você não pode mexer. Você não fortalece ligamento. Não tem como. Porque aquilo ali compõe a articulação. Então, você tem ligamento cruzado anterior, ligamento posterior, colateral medial, colateral externo. Isso aí você não mexe. Isso aí está ali. Agora, aqui, você dá ao jogador. Então, vocês podem ver que o número de lesões de cruzado aumentou, porque aumentou a força muscular. Os movimentos são mais bruscos, as frenagens são mais fortes. Isso incide
sobre a articulação. E por que tanta lesão de posterior de coxa? Que é o assunto do momento. Claro. Ainda mais no Flamengo. Você joga 80 jogos no ano. Já que estamos falando de prevenção, lesão vai ter. De posterior de coxa, principalmente velocidade. Vou dar um depoimento. Você, uma vez, numa entrevista para mim, me falou uma frase que eu guardo até hoje. A lesão faz parte do futebol. Faz parte do futebol. Só que, ano passado, o Flamengo teve 8 em um mês, no mesmo grupo muscular que é o bíceps femoral. Alguma coisa sobrecarregou o grupo muscular. Foram muitos jogadores iguais. Quando são muitos, é porque alguma coisa no treinamento está acontecendo errado. Eu não estou falando do preparador, não, porque agora entrou um trabalho... todo treinamento é bom, mas tem que ter cuidado. Então, o trabalho de força estão fazendo excessivamente na sala de musculação. E a sala de musculação não é fundamentalmente o trabalho de força adequado ao futebol. Ela é um trabalho de força que te prepara e te previne para o futebol. Você tem que fazer adequadamente todos os exercícios voltados para o futebol que dê força muscular. Mas a força você vai ganhar no campo, na hora que você saltar uma barreira, fizer um arranque, fizer uma frenagem, mudar de direção. Aquilo tudo em espaços curtos são exercícios de força. Mas aonde você preparou os teus grupos musculares? Na academia. E o que está se fazendo na academia? Parece que o jogador vai ficar cada dia mais forte. Hipertrofia toda, né? Exatamente. Aumentando o carro, hipertrofiando. Vamos fazer uma comparação vulgar. Como é o nome do feixe muscular da frente? Quadríceps. Como é o nome do feixe muscular de trás? Bíceps. Já parto de 50%. Não pode aqui ter o mesmo volume de treinamento do que esse de trás. Isso é uma bobagem, mas é prático. Então você tem que dar para trás para os antagonistas do movimento de velocidade e força uma atividade compatível com os músculos. Metade. Você tem que proteger os grupos musculares posteriores com exercícios específicos e com quantidade certa para eles. E por muitas vezes você tem que sair da informação das ferramentas que te dão os dados de força, velocidade, de distância percorrida, tempo, tudo que você tem. É legal. Aquilo é uma máquina. Você quer um exemplo? Eu tenho um relógio que marca tudo, mas ele não analisa o piso que eu estou correndo. Se estiver chovendo, ele já está marcando errado. Ele já vai achar que eu estou com menos intensidade. Não estou. Se tiver numa ladeira... Se tiver numa ladeira, ele não vai identificar. Se tiver na areia, piorou. Eu não vou conseguir dar um tiro que eu dou em 10 segundos, aquela distância na areia eu vou fazer em 15, 20. Ele já analisa como um trabalho de baixa intensidade. E não é mais, porque é areia. Então, você tem que ter as informações, mas tem que ter olho. Isso aqui custa dinheiro, porra. Levei anos desenvolvendo minha intuição, minha percepção de conversar com o jogador, de captar as coisas numa conversa, num abraço. Às vezes tu dá um abraço de manhã no jogador, ai, meu Deus, como é que foi ontem? E aí, então vamos fazer o seguinte, o treinamento hoje vai ser esse. Você vai dar umas voltinhas tranquila, suave, depois vem aqui para a sauna. Vai beber água, vai fazer uma sauna. Porque você tem que analisar isso. É verdade. Isso faz parte da montagem. O treinamento não é aquele que está escrito, é o que você percebe. Você programa, você vai programar. Mas no dia seguinte você tem que estar analisando vestiário, você tem que ver como o jogador sai do carro dele, como ele vem, o ânimo do atleta, tudo isso. Pensei que era o hálito. O hálito também. Né? Então, você tem que analisar tudo para você compor o teu treino. São tantos detalhes. Por exemplo... Que hoje as pessoas não percebem. Não percebem, porque está todo mundo dependente da informação. São muitas informações. E do modismo. Todo mundo quer fazer coisa moderna, o que está na moda. Vamos falar de aquecimento, que é um tema muito legal? Você tem ideia do que é um aquecimento? Vamos pensar. Um time grande joga 78 jogos no ano. Campeonato Carioca,
Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, amistosos, brasileiro. 80 jogos. 80 jogos. O aquecimento, o jogo tem 3 terços, não é? 30, 30 e 30. Um aquecimento é de 30 para mais. Então, você já fez 4 tempos de 30. No momento que tu saiu do ônibus e entrou no vestiário, tu já começa. Porque o vestiário é uma festa. Você tem que fazer mobilidade, ativação, é borrachinha, é bozu, e é um monte de série de coisas. Quando você vê, o jogador já está todo contraído. Ao invés de soltar o atleta para praticar a arte do futebol, está se contraindo. Este é um fator que predispõe lesão. E você vai brigar, eu vou ser chamado de ultrapassado porque eu estou analisando isso. Quer ver outro detalhe? Aí vai para o aquecimento. Aí ativa de novo. Corta, de frente, de costa, gira, aí leva o calcanhar, leva o joelho, mudou, atira. Agora vamos pro joguinho, 5 contra 5. Já está matando o cara. Eu já cansei. O cara já vai ter que jogar 90 minutos. Depois chute a gol. Aquele preparador que está fazendo chute a gol, que não é o do meu tempo, ele não bota a mão na bola nos treinamentos da semana. Então, o que eles estão fazendo? Jogando para a torcida. Quanto mais variedade de treino eu der, mais a torcida vai ver que eu sou um bom preparador. Não é assim não, rapaz. Tu tem que trabalhar para botar faixa. E para botar faixa, você tropeça no campo, você não olha para a torcida, você não vê ninguém. Você só vê o jogador que tu está aquecendo. E o jogador que tu está aquecendo, você tem que estar atento com ele. De repente, no meio do aquecimento, vem cá. Pode ir para o vestiário, tá bom para você. Porque tu está percebendo, tem que perceber. Ninguém percebe mais, ninguém desenvolve mais a intuição, porque fica dependente da informação, da informática. O colar que está colado no peito. Do colete que está lá com GPS, frequencímetro e tudo mais. No dia seguinte, exame bioquímico, coleta de sangue, secar, termografia. Com muito respeito, são materiais importantíssimos na sala do médico. Para nós, só se eu pedir, quando eu estou coordenando, eu falo, não quero termografia, não. Senão você fica dependente de um sombreamento no posterior. Isso aconteceu no Vasco. Eu ia perder um Marrone, tinha um jogo contra o Flamengo, que nós empatamos de 4. Acho que foi Marrone, eu não me lembro. Aí o cara ia sair do treino, do primeiro treino da semana, porque tinha na termografia um sombreamento. Eu chamei o jogador, como é que você está assistindo? Eu estou bem. Está muito bem? Eu estou muito bem. Estava tranquilo para treinar? Vão ser 30 minutos de treino. Vão ser 30, tá bom, vou treinar sim. Aí treina 30 minutos, não sentiu nada. Aquela termografia, ela só botou minhoca, porque é muita informação. O CK, cara, dá 300 alterações. Se levou um tostão, o CK sobe. A creatina quinase que mensura, ajuda a mensurar. É uma informação para a fadiga. Amigo, tira. Senão você vai embolar a tua cabeça. Os preparadores estão confundindo treinamento de velocidade e treinamento de força. Treinamento de velocidade e treinamento de força. O que é velocidade? O que é... Não, hoje eu estou fazendo força. Mas você está fazendo velocidade. Um sem o outro não existe. Então, o meu treinamento de caixa de areia, eu só se botar ali na parede e me jogam pedra. Um treinamento maravilhoso, onde você faz o trabalho de potência, que você consegue mexer, recrutar todas as fibras que atuam no jogo de futebol. É adutor, abdutor, posterior, anterior, panturrilha. Um trabalho maravilhoso. E previne. A areia previne. Porque ela consegue... E é meio lúdica também, né? Até para o jogador. Você ainda pode fazer. É o que eu digo, né? Você Prepara o físico que ele tinha. Vários, mas tem vários. Você pode pegar esses jogadores e fazer um futebol quando acabar o treino. Vai jogar um futebol ali, bate um... Não vai estourar o... Não acontece nada. O time do Santos tem uma quadra que tem até torneio quando acaba o treino. Quando eu estava lá. Quando eu saio, não tem mais. Hoje em dia não pode nem treinar falta, né? Tem. Não pode nem treinar mais falta, né? Pois é, rapaz. Esse problema eu tive agora no Corinthians. Jogadores que nem o Fagner, que bate bem na bola, acabava o treino, acabou o treino. O próprio jogador, ele se recusa porque ele fica preocupado. Enchem a cabeça do jogador e ele já fica numa prevenção muito grande. Então, quando eu falei do aquecimento, só voltando no assunto, o aquecimento é um fator de desgaste
E é um fator que leva... O chute a gol, prestem atenção que vários jogadores já ficaram no aquecimento. De tanto que chuta a gol. E quer saber o outro que influencia? Tu vai jogar no campo, um campinho mais fechado, Vila Belmiro. Aí tu vai fazer chute a gol, a torcida em cima de você. Aí teu goleiro tá lá com a torcida atrás. Aí a torcida contra o goleiro. Aí teu atacante vai e faz o gol. Vaia no goleiro. Teu atacante perde o gol. Vaia no atacante. Então não faz, cara. Você aquece do mesmo jeito. É tão fácil. É porque essa gente toda, eles nunca aqueceram dentro de um vestiário do Bangu. É. Que você não tem mais do que 20 metros quadrados. Sei lá, nem isso, né? Deve ser uns 12 metros quadrados. Não tem, como é que eles nunca fizeram isso? Nunca fizeram. Então eles não sabem que aquilo ali funciona. Que era assim que se fazia. Claro que se eu tenho o campo a meu favor, e eu fui um dos primeiros que brigou para ter campo para aquecimento. Eu sempre quis aquecer no campo. Eu tive problema com isso quando eu era mais novo, né? Porque o Eurico fechava o Vasco, não deixava entrar. Tinha umas coisas desse tipo. Grama ou sintético? Olha, já fugi da pauta aqui. Eu briguei muito pelo... Quando eu estava no Palmeiras, fizeram o sintético. De verdade, eu não gosto do sintético do Palmeiras. Se o Palmeiras jogar 3 jogos lá, o time prega. Porque tem areia embaixo. Você fala 3 jogos seguidos. Seguidos. E é um veneno, porque panturrilha... É isso que eu ia perguntar. Aumenta o número E de o Palmeiras fez um campo de treinamento com um sintético igual. E aquele campo do Palmeiras pesa e ele é perigoso. Eu falei sozinho, mas eu estava dentro do Palmeiras e, com muito respeito, o Vanderlei falou comigo: Melo, é o que nós temos e o Palmeiras tá andando na frente de todos. Então nós temos que aceitar isso e criar um jeito de minimizar o problema. Eu falei: mas eu não posso concordar que isso aqui não é melhor que uma grama. Entendeu? A grama, você tem um movimento mais suave, mais leve, mais natural. O sintético, se tu cair então no sintético, você rala todo, rapaz. Aquele plástico, aquela coisa sintética, ela te queima. Sem contar quando está muito quente. E já viu que a bola não queima, quica né? igual? Não. Ela quica e diminui. Na grama ela tem mais... O Botafogo se aproxima bem, mas é sintético. Então, se tiver que optar, eu opto pelo Corinthians, que tem dividido, né? O Maracanã é híbrido também. Não sei. O Maracanã é híbrido. Melhorou muito, né? É grama e uma borrachinha por baixo. Sérgio, eu nunca mais fui ao Maracanã. Depois que eu saí do Corinthians, nunca mais entrei. Não sei como está o Maracanã hoje. Mas eu vendo da televisão, e também nunca procurei saber. Lá é híbrido. Agora do Corinthians é muito... E aumenta as lesões no sintético? Tem acontecido alguns casos. A FIFA proíbe, né? A FIFA não aceita. Não homologa esse campo, né? Não, homologa, mas competição dela não pode ser no sintético. E Mundial? Vai trocar nos Estados Unidos. Ah, tá. Então tá. Porque tem alguns casos que eles estão atribuindo, mas ninguém tem uma comprovação sobre isso. Eu também não posso afirmar. Eu digo que, no meu ponto de vista, no meu olhar, me parece que tem diferença e pode causar problema. Vamos falar de seus jogadores, já que a pauta foi embora, daqui a pouco a gente chega de noite aqui. Você trabalhou com Romário, Renato Gaúcho, Marcelinho, Vampeta, quem mais? Você ri, Zidane. Né? Zidane. Beckham. Dizem que o Zidane fumava também. Todo mundo fumava no Real Madrid. A Europa inteira fuma. É mesmo? Nossa Senhora. E você vê que o Ronaldo fuma. O Ronaldinho fuma. Olha. Porque vieram de lá com esse vício. E aí, você chega lá e vê isso. Não vai fumar no vestiário nem no clube, né? Uhum. Fuma em casa, né? O hábito é fora do clube. Mas acontece isso sim. Afeta? Não é bom. Porque como nós estamos trabalhando hoje e aumentou muito a intensidade física, vai prejudicar de certa forma, né? Enquanto é jovem, a coisa não é percebida, né? Mas depois, sim. O jogador muda a voz, né? A voz é primeiro... É pior fumar ou fazer sexo antes do jogo? Fumar.
Muito bem. Fizesse isso tudo na altitude. E com campo sintético. Olha se juntar os três aí. Fuma, faz sexo, joga na grama e na altitude. Então, vamos lá. Só esses bad boy dá trabalho? Dá. Mas ganha Quem jogo. te deu mais trabalho? Olha, eu gosto quando ganha jogo. Porque todos que deram trabalho jogaram pra caramba. Não, Renato é um... Gaúcho. Renato não existe. Renato é um ser humano, um dos caras mais legais que eu conheci no futebol. Coração imenso. Imenso. Ajuda todo mundo. Teve depoimentos aqui a favor dele contra ele ajuda todo mundo, rapaz. Financeiramente. No time do Fluminense, em 95, ele foi coroado com gol de barriga. Aquilo ali foi um presente de Deus. Ele pagava o salário de 6 jogadores. O Ailton falou isso aqui. Ele pagava do bolso dele para o time não esmorecer. Os caras jogavam para ele. Maravilhoso, ser humano fantástico. Cansei de jantar no Porcão, almoçar. Ele me dava um talão de cheque. Cheque do... Sim, cheque Vale próprio. Porcão. Dava um casal cada... Neodi que diga isso. O Ailton falou que ele bancava muito de... O Ailton também é outro jogador fantástico, hein, cara? De grupo para... Aliás, aquele time do Fluminense, isso não chegava. Que a gente era inferior e não perdemos um jogo para o Flamengo. 5 partidas. Empatamos uma e ganhamos 4. E o time do sonho. Cara. Então, ali era o Joel no Fluminense... E Vanderlei no Flamengo. Como é que foi isso? Eu não trabalhava com o Vanderlei, não. Ah, não? Ele já estava... Porque eu fiz uma passagem com o Vanderlei em 92, na Ponte Preta. A gente foi para tirar a ponte da segunda com Nabi Abichedi pagando um salário em dólar. Aí eu larguei a Arábia e fui lá, tiramos do Paulista do Brasileiro, botamos na primeira e saímos. Eu voltei para a Arábia e o Vanderlei foi para Palmeiras. E ele vivia me ligando. Porra, vamos junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eu fui para o Fluminense, ele vem para o Flamengo. Aí eu fui para o Flamengo em 96, ele, vem para o Palmeiras. Rapaz, 97 eu fui para o Santos com ele. Mas foi até 96, não. Não tinha problema, né? Tinha nenhum. Mas vamos lá, vamos falar dos caras. Romário, Renato, quem foi o pior para você, assim? Que te Marcelinho, rapaz. É mesmo? Marcelinho no Corinthians. Não, Marcelinho é meu amigo. Eu gosto dele pra caramba, hein? Vou falar que... Mas é um craque, rapaz. Um batedor de falta de primeira... Brilhante, de primeira linha. E batia de tudo que é jeito. Ele batia de perto, de longe, de média distância. Um dia fez um gol no Maracanã, no Caetano, lá do meio da rua. O Caetano fez assim, a bola ficou aqui do lado, desempregou o Caetano do Vasco. Foi um negócio absurdo. Lembra disso? Então, o Marcelinho, depois fora do campo também dava muito trabalho. Com o Vanderlei. Com o Vanderlei. Nossa senhora, o Vanderlei uma vez afastou ele porque uma suspeita lá de um negócio de... Suspeita não, um negócio de umas mulheres lá em Salvador, no quarto, e deu uma confusão. Depois ele volta pro time, depois briga de novo e desobedeceu o Vanderlei. O Vanderlei deu um soco na mesa, subiu, soco, macarrão. Você não vai jogar hoje contra o São Paulo. E tirou e ganhamos o jogo. E o Vanderlei se impõe muito em relação à indisciplina. Ele não gosta. Por isso que o Vanderlei hoje tem tido muito problema mais fora do campo, porque hoje tem uma figura no futebol que, se não der um jeito agora, está inibindo o comando do treinador brasileiro, que é o gestor. O gestor contrata, o gestor manda embora, o gestor faz tudo. Mas quem tem que fazer é o que dá a camisa e escala o time. Por isso que na Europa não muda, é head coach. Por isso que na Argentina não muda. Mas no Brasil mudou. O Brasil é um país que absorve tudo. Absorve treinamentos português aqui. O cara não combina. Aqui não é o domina e toca. Aqui é o domina e eu vou quebrar a linha com um drible. E se você não incentivar isso na base, você está tirando a criatividade, que é a arma. Por que os jogadores brasileiros se destacaram em grandes Copas do Mundo? Se você falar o nome de todos eles, todos dribravam muito. Todos tinham um individual muito a seu favor. E hoje estão querendo tirar. Aí nós perdemos uma Copa que era nossa em 2018. Perdemos outra que era nossa para a Croácia morta. Um monte de coisa aconteceu. Porque, porra, dá um grito, porra, faz qualquer coisa. Nós somos...
Porque eu sou brasileiro e sou profissional. Eu dependo muito, eu estou falando do profissional brasileiro, da conduta da seleção. Claro. Sim. Enquanto era Zagallo, Parreira e por aí afora, outros grandes treinadores, Filipão. Tele, Filipão, Vanderlei, enaltece o treinador de clube. Sim. Então, e a escola ficou muito dependente dos ensinamentos da CBF Academy, que ela monopolizou o ensino da técnica de futebol. E com isso, tem que ser daquele jeito. E o jogador jogou 30 anos, 20 anos, sai do campo e vai para lá, muda a ideia. Aí vem, não, professor, nós temos que fazer um jogo apoiado, um jogo de marcação pelos lados do campo. Eu falei, cara, eu não estou entendendo. Eu estou no Brasil, eu estou em Portugal. Apoiado por quê? Você está falando do jogo, um jogador chegando junto, agora temporização da bola. Não. Dá um tempo, segura o jogo aí, segura o jogo. Não se fala mais isso. Temporiza. Então, peraí, nós mudamos... O cara nem entende, né? Não, mas estão sim. Ainda dão passe no futebol? Não estão mais fazendo. Agora então, é assistência. O que me deu consistência no meu treinamento, e eu sou convicto, foi quando eu descobri que eu podia, com bola, melhorar a parte física. E a parte física e a técnica, o fundamento bem feito, que eles chamam de analítico hoje, os dois conduzem o treinador na parte tática. Porque a parte tática tem um erro muito grande por isso. Porque você sai da formação, tu acha que o que tu aprendeu lá, tu vai aplicar em todos os clubes e todos os clubes vão ser iguais. Não tem jeito, meu amigo. Quem não tem limão não faz limonada. Então tu só vai fazer um bom trabalho se tiver time. Não adianta tu vir do curso de lá, da Europa, do cacete a 4. Você tem que ter time. E estão largando o fundamento de lado. No jogo recente agora, que o Flamengo passeou no Corinthians. Corinthians. Pô, a diferença técnica é muito grande, né? Muito grande. Pô, Pedro dominou a bola com 4 caras marcando ele. A bola parou no peito dele, balançou para cá e meteu um chute de perna direita por fora, quase fez gol. Cara, isso é técnica. Ele não se cansa para fazer isso, porque ele está com essa técnica apurada. Não sei nem se o Flamengo tem treinado parte técnica. Eu garanto para você, os times que eu trabalhava, o jogador corria menos porque tinha um aprimoramento técnico muito maior. Isso foi esquecido. Outro dia, num podcast, eu fui falar que a tática era menos importante. É evidente que eu não sou radical a esse ponto. Mas foi uma forma de eu explicar que a parte técnica, bem treinada, em qualquer time, até um time pequeno, você melhora. Eu peguei o Boa Vista para coordenar e incentivei o treinamento técnico. Fizemos uma final da Taça Guanabara contra o Flamengo, com mais pontos que o Flamengo. Mais pontos que Vasco, mais pontos que Botafogo. Só não ganhamos, porque aquele jogo era para o treinador ter escalado um time e houve a cabeça dele foi para o outro lado e acabou escalando o time que não era para jogar, e o Flamengo cresceu porque pegou um time mais fraco fisicamente. Nós tínhamos um time muito forte fisicamente. E se a gente chegava e ganhava do Flamengo, ou fazia um 0-0 e estava bom. E quando isso foi esquecido, igualou o futebol, aí igualou a Europa. Agora, recente, estou vendo uma entrevista de um menino que na Europa os jogadores são mais fortes, mais velozes. É a seletividade, gente. Eles são compradores, nós somos formadores. Se a gente não continuar formando, nós vamos perder os nossos jogadores. Para formar, você tem que trabalhar fundamento. Você tem que incentivar, não está fazendo mais. O jogador não pode mais driblar na base, é campo reduzido, é 4 contra 1. Olha, vamos fazer box to box. Porra, 1 by 1, 2 by 2. Pô, peraí, eu estou aonde? Tu vai na academia, stiff, leg. Peraí, vem cá, gente. Eu estou no Brasil, vamos botar a porcaria da palavra em português. Aí, por que fizeram? Trocaram a nomenclatura do português brasileiro para o português de Portugal. Avançamos no futebol. Avançamos o quê? Regredimos, pô. Perdemos a nossa característica. A escola brasileira tem personalidade. Eu nunca vi um treinador falar isso, que a nossa escola tem personalidade, que ela é única. A Argentina não mudou nada. A Argentina é Argentina até hoje. Joga do mesmo jeito. Eles são daquele jeito de jogar. Provocam, jogam daquele jeito, beliscando.
É o time, é a característica. Não mude isso. A gente está formando jogadores europeus dentro do Brasil. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Vê se eu estou errado. Eu respeito a parte física e todos os preparadores têm que respeitá-la, porque ela é composta de qualidades. Eu tenho um jogador veloz, forte e resistente. Então eu tenho que ter... Estou partindo de três valências. Força, velocidade e resistência. Então, se eu tenho um forte, é muito bom. Ele pode ser usado assim. Esse é veloz. Professor, um jogador veloz que joga pelo lado do campo é um ponta direita, um ponta esquerda. Professor, esse jogador aqui, ele tem muita força. Ele sustenta bem a bola. Cara, são detalhes que o preparador pode ajudar. Aí o treinador, quando escala o time, ele não pode impor o que ele acha. Ele tem que trabalhar em cima do que ele tem na mão. Certo. Não, eu tenho um cara, tipo o Estevão no Palmeiras, que encanta. Aproveita ele do jeito que ele sabe. Eu tenho um cara que chuta bem de perna esquerda. Que se dane a perna direita. Treina a perna esquerda porque a coordenação motora dele, o sistema neural dele, conduz ele para as ações de perna esquerda. Isso é científico, porra. Isso não é... não, ele tem que chutar de perna direita. Não vai conseguir. É difícil você mudar um canhoto para a perna direita. É experiência de vida. Isso não é livro. Porque o livro, ele me fornece coisas boas. O jogador do livro é o melhor do mundo. Acorda cedo, se alimenta e nutre. O meu dorme tarde, bebe, tem insônia, separou do casamento. Isso não está no livro, não. Não está nada no livro. O livro é outro atleta. Então, gente, essa preocupação que eu tenho, que eu estou falando na área mais tática, é que os treinadores têm que ter. Não adianta sair do curso e trazer, copiar e colar, não dá. Você tem que pegar o jogador e usar o que ele sabe. E faz a tática em cima do que apareceu. A tática é criada em cima da individualidade tática. E a individualidade tática é difícil de entender pra caramba. Eu posso dar um exemplo aqui? Eu tenho um lateral esquerdo, Cruzeiro, que ele conduz a bola mais ou menos, tocando curtinho. Quando ele passa da intermediária, ele dá um tiro. Em alta velocidade. Leandro. Bochechinha, lembra dele? Uhum. Do outro lado eu tinha Maurinho, que era um resistente. Ele não dava tiro, mas ele mantinha uma cadência. São laterais, só que um pelo lado esquerdo para a direita, com características diferentes. Então vamos usar as características. O Vanderlei é inteligente do jeito que é. O que o Vanderlei fez? O Maurinho solta, Leandrinho, tu fica. Tu só vai quando o Maurinho estiver no meio e eu quero que você faça a velocidade pelo lado. Você vai aparecer que o Alex vai te achar. Então o Alex tinha que achar porque o Alex era individualmente, taticamente, um gênio. Porque ele entendia a tática do colega. Ele sabia quando ele tinha que dar uma bola para o Maldonado, que o Maldonado ia receber e devolvia nele. Então já tinha uma tática estabelecida. Ele dava uma bola no Aristizábal, sabendo que Aristizábal fazia o peão. Então ele dava em cima, tática estabelecida. Ele dava uma bola comprida para o David, porque o David dava velocidade ao jogo pelo lado. Tática organizada. Isso que é tática. Não é você botar os caras em posições e não sai daqui. O cara fica amarrado. Aliás, hoje é o posicional, né? É. O estilo de jogo. Exatamente. O cara fica amarrado. O cara quer fazer e não pode, porque ele tem que cumprir. E o jogador hoje fica assim, professor, o que eu faço? O jogador não interpreta mais o jogo. O jogador tem que sair. Peraí. Não desobedece mais. Não desobedece, rapaz. Tem que desobedecer. O jogador tem que ir dentro do campo. Por isso que os nomes aqui vão voltar no assunto. Marcelinho decidia, Renato decidia. O Romário, então, não esquece. Ele faz o que ele quer. O jogador tem que fazer o que ele quer. Claro que ele vai ter que ter um respeito de função. Não precisa dar com. Volta no setor. Descansa. Daqui a pouco, o Eduzinho, em 82... ele pegou o Moreno e falou assim, Moreno, eu não quero você se desgastando. Você volta e marca só o volante do time deles, que vem lá de trás. O último volante. Porque quando você estiver com a bola no pé, tu vai achar o Luizinho, vai achar o Gilson. Era um time veloz e ganhamos tudo.
ganhamos a Taça Rio, ganhamos um torneio na Espanha, ganhamos do Tottenham e do Valência, empatamos com o Real Madrid. Olha isso. Quer mais? Parabéns, hein? Sérgio, obrigado. Hein?